A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o irmão Robin Nilson e hoje eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para todos vocês. Se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 32, que diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse texto ele é muito importante porque vai falar sobre o perdão. Esse ato que é tão nobre. O perdão, ele gera em nós algo muito maravilhoso, que é a paz interior. Aquele que não consegue liberar o perdão, ele pode inclusive acarretar várias doenças, atrair várias doenças para o seu corpo, para a sua mente, né? E ele pode ficar inclusive mal, né? Doente, porque não liberou o perdão. Nós podemos ver que isso é algo que não é apenas a Bíblia que fala sobre isso. Tem questão científica comprovando isso também, né? Que pode aí desencadear uma série de doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e pode até desenvolver um câncer, né? Então, olha a importância do perdão. Jesus ele fala sobre o perdão na oração do Pai Nosso, né? Nós não oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é? Então a gente pede o perdão de Deus e em seguida a gente afirma, né? A gente confessa que recebendo o perdão de Deus, nós estaremos perdoando os nossos devedores. Então, olha só que interessante isso. Mas o próprio Jesus, ele vai contar uma parábola para nós no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 23 ao 35. E qual parábola? Que parábola é essa? Que história é essa que o Senhor vai contar? Ele vai falar sobre o credor incompassivo, né? O rei, ele tinha os seus servos e um dos seus servos estava devendo ele, né? E a gente sabe que as dívidas, antigamente, elas eram pagas ali, né? Se não tivesse como pagar, quem estava devendo não tivesse como pagar, ele teria que vender ali o que ele tinha, propriedades, os filhos eram levados para pagar as dívidas, filhos, esposo, o que tivesse, eram levados ali como escravos para pagar, né, as dívidas. Mas quando, né, esse servo, né, ali do rei se viu em aperto, se viu em dificuldade, ele foi e clamou, implorou ao rei, né? Ele começou a chorar, ele suplicou o perdão do rei. E o rei perdoou ele, né? O rei perdoou. E nesse perdão ali, da parte do rei, era um sinal que a dívida daquele homem, da parte do rei, não existia mais. O perdão já tinha sido liberado, né? Então ele estava isento de todo aquele mal que viria sobre a vida dele, ele estava isento daquilo, né? Só que esse que recebeu o perdão, ele tinha também um servo, e esse servo que estava devendo ele,
ele não o perdoou. Quando encontrou com ele na rua, ele suplicou também o perdão, mas esse que havia sido perdoado não quis liberar o perdão, né? E espancou. Pode ler em Mateus 18, 23 ao 35, que inclusive ele enforcou, né? Enforcou e lançou aquele homem na prisão, né? Por conta dessa dívida. Ou seja, ele foi perdoado de uma dívida, né? Quiçá até maior, né? E foi perdoado, mas não exerceu de misericórdia, não agiu de misericórdia com aquele que estava devendo ele também. Aí o rei ficou sabendo disso e houve aí não vou dizer que o rei agiu mal, mas aquilo que se planta colhe, né? E ele não agiu de misericórdia, o rei foi lá e acabou lançando ele na prisão e foi tirado dele tudo aquilo que antes havia sido havia sido ali abonado pelo rei. Ele não teve mais isso porque não agiu de misericórdia. Assim também somos nós diante de Deus. Como é que eu vou pedir o perdão de Deus se eu não estou perdoando o meu irmão? Se eu não estou perdoando aquele que me ofendeu? Então, eu não sou digno do perdão de Deus, né? E isso é muito interessante para quem, por exemplo, lida com as pessoas durante ali a sua vida toda dentro de uma igreja, por exemplo. Você está ali na igreja, muitas pessoas ali, até mesmo sem querer, você pode ofender a pessoa com alguma fala, né? Porque nós sabemos que a fala, ela mata também, né? Por isso que a Bíblia fala que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, porque o que sai da nossa boca pode edificar, mas também pode destruir vidas, né? E nós não fomos chamados para causar feridas, né? Muito pelo contrário, nós fomos chamados para sarar as feridas, né? Então a gente tem que entender que o perdão nos faz viver bem uns com os outros, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, né? E isso é muito interessante. E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Pedro perguntou isso para Jesus, né? São 7 vezes, Senhor, que eu devo perdoar? E Jesus vai e responde para ele: não, Pedro, não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, não há limites para o perdão. Nós devemos perdoar sempre, né? Inclusive no casamento, no relacionamento, né? Aí se houve ali uma traição por parte do cônjuge, nesse quesito a Bíblia fala ali até em uma possibilidade de separação quando há traição, mas antes disso a Bíblia é bem clara que se houver perdão, há sim ali uma reconciliação, né? Então, se houve o perdão ali do cônjuge, aquele que estava querendo se separar, se ele ali se humilhou, suplicou pelo perdão e houve o perdão, então ali está extinto o divórcio, né? Está extinto aquela separação. E é muito louvável, né? Essa parte do perdão, porque mostra o quanto nós dependemos, somos dependentes de Deus para as nossas vidas, porque Deus nos perdoou, né? Deus nos perdoou pelos nossos pecados e sempre está nos perdoando, porque aquele que fala, né, que não comete erros, que não comete pecados, ele já está errando só de falar que não comete, né? Nenhum erro, nenhuma falha, tanto diante de Deus quanto do seu próximo. Então esse ato do perdão, ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa alma, ele limpa o nosso espírito,
né? E nos faz ficar bem, tanto espiritualmente como fisicamente também, né? Então aqui nós vamos ver se o seu irmão, Mateus 6, 14 e 15 vai dizer, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, se ele falhou com você, você vai falar, fulano, eu não gostei, né? Eu não gostei dessa atitude sua, eu não gostei dessa forma que você comportou para comigo, tá? Eu não gostei, mas eu te perdoo, não quero te guardar no coração, não quero guardar mágoa, ódio, rancor de você, mas eu te perdoo em nome de Jesus, né? E aí você vai estar tirando um fardo, uma carga, um peso de cima de você, né? Por ter liberado o perdão. Então essa é a palavra, né? Para a minha vida, para a sua vida, para todos nós, em nome de Jesus.